como é justo, ele atribui a responsabilidade de acordo com o conhecimento de cada um. Então, se você sabe muito sobre a palavra de Deus, procure agir conforme o teu conhecimento. Não haja menos do que Deus te mostrou. Ele quer que você proceda até onde Ele te mostrou. E quer mais, que você aprenda mais e vai levando o seu nível de servo, o seu nível de santidade, elevando o seu nível de que você é uma pessoa separada para servi-lo. Meus queridos, o sangue de Cristo nos lava de todo pecado. E o gesto, no momento da Santa Ceia, em que você toma o sangue, você está testificando dessa consciência de que o sangue de Cristo, ele foi vertido em cruz, aquele sangue que foi derramado na cruz, do qual o cálice simboliza, foi vertido para nos lavar, para nos transformar, para nos justificar para Deus. Ou seja, aqueles que são separados para Deus, justificados pelo seu sangue. Jesus Cristo disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E quando o apóstolo São Paulo falou sobre aqueles que comem e bebem, participam da Santa Ceia indignamente, na própria passagem lá em Coríntios, ele explica que eram pessoas que iam para a igreja completamente alheios ao valor do cerimonial, inclusive comiam demais, participavam como se fosse um piquenique, como se fosse uma festa, um ato social, uma festa. E eles chegavam e comiam, inclusive, os que chegavam depois não encontravam mais nada, porque eles comiam e a Santa Ceia não tem nada a ver com quantidade, não é para encher a barriga. O apóstolo São Paulo claramente diz, está lá em Coríntios: se tem fome, comam em casa. O indignamente é que eles não tinham nenhum compromisso com o cerimonial. Eles não tinham compromisso que a carne de Cristo nós participamos desse cerimonial, participamos da Santa Ceia, estamos testificando da nossa fé, da nossa certeza de que a carne de Cristo, o corpo de Cristo ali simbolizado pelo pão, é um cerimonial, uma concordância de fé nossa, que cremos, participamos convictos de que o corpo de Cristo nos traz saúde, que o corpo de Cristo ele nos traz cura. Assim como lá no deserto, durante 10 anos, os bens materiais eram preservados e a saúde, o povo não esteve exposto a pragas. Eles não adoeceram, gente. E olha que tinham anciões, existiam pessoas frágeis, mas elas não tiveram problemas durante 10 anos. As roupas não desbotavam e nem os seus calçados se desgastavam. E eles andavam o tempo todo. Eles só paravam à noite, eles acampavam somente, mas durante o dia eles andavam. Inclusive tem a passagem que diz que durante o dia Deus colocava uma sombra. A nuvem ficava estacionada justamente sobre o povo de Israel para eles não estarem expostos ao sol. A nuvem os acompanhava e fazia sombra justamente no espaço em que o povo ali ocupava no deserto. E à noite tinha uma coluna de fogo, uma espécie de tornado de fogo que aquecia o povo, porque nós sabemos que no deserto, durante o dia, é mais de 40 graus, né? Chega a 50 graus, mas à noite é menos zero. Então, tanto que o deserto de dia é quente, de noite é frio, então as pessoas poderiam morrer de frio, mas Deus colocava uma coluna de fogo, uma espécie de tornado de fogo, que tanto iluminava quanto aquecia o povo.
E aquela coluna de fogo ficava a uma distância suficiente para aquecê-los. Era Deus cuidando do povo, né? Quando o faraó chegou para Moisés e disse: você vai levar esse povo no deserto, todos vão morrer. Você sabe os perigos do deserto? Você sabe que esse povo não vai sobreviver ao frio e nem ao calor. E vão morrer de fome também. Vão comer o que no deserto? Mas Deus enviou o maná. Todos os dias tínhamos o maná. E quando o povo blasfemando, murmurando, dizendo que no Egito eles comiam algo que eles acreditavam, disseram ser melhor do que o maná, murmuraram na questão do maná. E o que foi que Deus fez? Deus ouviu e Deus enviou codornizes. As codornizes vieram, os bandos, e foi tanto, o povo disse que o povo queria comer carne. O povo estava um tempo sem comer carne e eles falaram isso em suas, não vou dizer orações, não suas murmurações. Deus ouviu. Então Deus mandou um bando de codornizes, são milhares de codornizes, milhões de codornizes, e as codornizes caíam no acampamento de Israel. E o povo comeu tanta codorna, né? Codorniz é uma espécie, é uma codorna. Eles comeram tanta carne das codornizes que dizem que eles se engasgaram e ficaram com carne de codorniz dentro das vias nasais. Que saciaram a vontade que eles estavam de comer carne. Porque eles estavam murmurando em questão do maná, que todo dia Deus alimentava o povo através de um maná, uma espécie de um mingau, uma espécie de um mingau, né? Que Deus, a Bíblia diz que os anjos serviam, o maná vinha sobre a nação e todo mundo era alimentado, ninguém passou fome no deserto. Deus manteve realmente aquele povo no deserto por milagre. Foi um grande milagre para tirar o povo do deserto. A manifestação das pragas ali era a manifestação do poder de Deus para que Faraó abrisse mão do povo. A abertura do Mar Vermelho e toda a saga do povo de Israel, principalmente no tempo de Moisés, e depois continuou com Josué, né? Deus continuou sendo ali primeiro com Moisés, depois com Josué, e o povo foi o tempo todo testemunha de grandes feitos e grandes milagres. As nações, ouvindo falar das coisas tremendas que Deus fazia junto com o povo de Israel, as nações temiam Israel, porque as notícias iam e as pessoas ouviam falar coisas tremendas do que o Deus de Israel, junto com o exército de Israel, e o que acontecia, né? A muralha de Jericó foi abaixo, nações muito superiores em termos numéricos eram praticamente atropeladas pelo povo de Israel, que os combatia com um exército bem menor. Então, várias batalhas, Deus deu a vitória a Israel, eles estando em desvantagem numérica. Uma desvantagem, muita desvantagem, tipo 10 homens para cada 100 homens, e Deus dava vitória ao povo de Israel, quando eles não estavam em erro, quando eles não estavam em pecado. Deus precisava, inclusive, que o povo estivesse em harmonia com ele, para poder ele operar o milagre e dar vitórias a ele nas pelejas contra as nações, né, que estavam ali no caminho até a terra prometida. Meus amigos, Santa Ceia, o corpo de Cristo, ele nos condiciona a termos saúde. Então, se você vem se recuperando, você teve uma enfermidade, a Santa Ceia vai te fortalecer seu organismo para você se recuperar mais rápido. E participando da Santa Ceia, você tem que crer que nem a enfermidade chegará até você. Puxa, pastor, que absurdo, todos nós adoecemos. Bom,
O plano de Deus é que você não adoeça, porque Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A Santa Ceia é um cerimonial de que acreditamos nisso. O indignamente que Paulo falou lá em Coríntios é que as pessoas não tinham consciência, não tomavam a Santa Ceia sem a consciência de que é um cerimonial mais sério, talvez, que tenha entre nós cristãos. É um cerimonial em que você testifica que você crê que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o nosso Redentor quanto à nossa vida física, quanto à nossa vida material, e é o nosso Redentor também quanto à nossa vida espiritual. Ele vem para nos curar e nos santificar. E quando você participa da Santa Ceia, você renova esse voto. Foi o que ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu volte. E fazer em memória é crer que Jesus Cristo deu o seu corpo por nós. Lá em Isaías você vai entender melhor, Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Ele levou sobre si mesmo, Ele levou sobre si todas as nossas maldições. E nós, quer dizer, se referindo ao povo da época que assistiu àquela via crucis, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí que vem a frase que eu acabei de dizer. Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas maldições, tomou as nossas dores e as nossas enfermidades sobre si mesmo. Mais adiante, nesse mesmo capítulo de Isaías, a Bíblia diz assim: meu servo o justo, aí é Deus mesmo falando, ele diz: meu servo o justo terá prazer no fruto do seu penoso trabalho, porque com o seu conhecimento a muitos justificará. A muitos justificará. Irmão, irmã, eu quero que você esteja entre esses a que Deus se refere lá no livro de Isaías. O meu servo justo terá prazer no fruto do seu penoso trabalho, porque com o seu conhecimento a muitos justificará. E Jesus Cristo falou sobre esses a que Ele justificará. Lembra de Tomé? Ele disse: feliz é aquele que não viu, mas creu. E essa frase ela é bastante curiosa. Aí alguém disse assim: olha, e o que viu não será justificado? Não, Jesus não se referiu dessa forma, porque senão o próprio Tomé não seria abençoado. Assim como lá no deserto, quando o povo murmurou porque estava comendo maná e não tinha carne, e Deus mandou as codornizes, também quando Tomé disse: eu só vou crer se eu ver, só crer se ver, Deus o viu. E Jesus Cristo se manifestou quando chegou para